Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal de Eugênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar sobre a geopolítica da China, alguns temas de grande relevância envolvendo a geopolítica da China, um assunto que tem caído com relativa frequência no vestibular e que também é de suma importância para o concurso da SpaceX. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, para iniciar o nosso encontro, eu vou mostrar aqui essa imagem referente ao mapa da China, cujo objetivo aqui é mostrar a vocês um dos maiores países em extensão territorial do mundo, atualmente a segunda maior economia mundial e também uma potência militar emergente que já rivaliza com a Rússia, disputando a segunda posição entre as maiores potências militares do planeta. Sendo assim, vamos fazer aqui a nossa abordagem sobre esse tema muito importante que é a geopolítica da China. Então, para começar a nossa abordagem, vou falar sobre a construção de ilhas artificiais no Mar do Sul da China. Então, aqui nós temos à direita um mapinha cujo objetivo é mostrar a vocês que existe, dentro desse contexto, uma área de disputa entre a China, o Vietnã, as Filipinas, Brunei, sobre algumas áreas oceânicas de grande importância, não só porque ali nós temos a passagem de uma das mais importantes, se não a mais importante rota comercial do planeta, assim como recursos como, por exemplo, frutos do mar, depósitos de hidrocarbonetos que num primeiro momento estão avaliados em cerca de 17 bilhões de barris de petróleo, ainda uma reserva de gás natural bastante expressiva. Então, na verdade, essas linhas aqui representam aquilo que é reivindicado por cada país, como, por exemplo, a linha vermelha reivindicada pela China, altamente contestado por governos de outros países asiáticos. A linha amarela é a área oceânica reivindicada pelo Vietnã, ou seja, a zona econômica exclusiva reivindicada pelo Vietnã. Essa outra área em verde reivindicada pelo Brunei. Essa linha na cor vinho reivindicada pelas Filipinas. E essa outra linha na cor verde reivindicada pela Malásia. Então, na verdade, na década de 1990, a China deu início à construção de ilhas artificiais no Mar do Sul da China. E isso acabou gerando protestos dos governos locais, até mesmo porque não reconhecem a soberania da China sobre essas áreas. Só que, a partir do momento em que a comunidade internacional, de certa forma,
a Organização das Nações Unidas, ela acabou não condenando essas construções de ilhas artificiais por parte da China no Mar do Sul da China. Isso acabou gerando uma zona de atrito com países da região, até mesmo porque, se você parar para pensar, aqui embaixo, ao sul do Mar do Sul da China, você está bem afastado da região litorânea chinesa. Então, essa reivindicação da China, na verdade, ela não procede, porque está indo de encontro à zona econômica exclusiva que por direito internacional pertence ao Brunei aqui embaixo, à Malásia, como também você tem áreas de atrito com as Filipinas, com o Vietnã, e nós temos aqui as ilhas Spratly e as ilhas Paracel, onde você tem ação do governo chinês com a construção de ilhas artificiais, onde essa imagem aqui retrata com muita clareza. E essas ilhas artificiais, elas possuem campos de pouso, possuem áreas de atracação de navios e, sendo assim, também possuem silos para armazenagem de mísseis, que podem ser mísseis antiaéreos, mísseis antinavios e até mesmo mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e por aí vai. Nessas ilhas artificiais, o governo da China tem também instituído aviões de guerra, ou seja, tem colocado ali aviões de guerra, caças para interceptação, e também nos pequenos portos que ali são implementados, você tem navios de guerra, principalmente navios patrulha e outros tipos de embarcações de guerra, como destroyer e fragatas. E isso, de certa forma, tem incomodado não só os países da região, como os Estados Unidos, que inclusive redirecionou a sua estratégia militar, ampliando a presença militar norte-americana no Mar do Sul da China, ou do Mar da China Meridional, procurando demonstrar dessa forma a predisposição do governo norte-americano de dar um recado para o governo chinês, dizendo que os Estados Unidos irá utilizar de todos os meios para manter a navegação internacional aberta, até mesmo porque os Estados Unidos também não reconhecem o direito da China sobre boa parte do Mar do Sul da China, e também uma resposta que o governo norte-americano está dando para essa geopolítica da China, demonstrando que os Estados Unidos não ficarão de braços cruzados mediante a expansão ou a pretensão de expansão que o governo chinês tem sobre essas áreas. Então, dessa forma, isso tem gerado o aumento das preocupações, o aumento das tensões envolvendo vários governos da região que estão aqui assinalados nesse mapa. Então, recordando que o grande interesse da China aí envolve as grandes reservas de hidrocarbonetos, petróleo e gás natural, os frutos do mar, não só algas marinhas, como também a pesca, e também há de se destacar outros interesses que a China tem, como, por exemplo, exercer o controle na mais importante rota comercial do mundo. Aqui nós temos, por exemplo, as disputas com o Japão, a geopolítica chinesa em relação ao Japão. Então, vale a pena relembrar que China e Japão já estiveram no passado envolvidos com guerras, inclusive a última guerra travada entre os dois países ocorreu no transcurso
na primeira metade do século XX, quando então o Japão invadiu parte do território chinês. E sendo assim, hoje existe uma área de tensão entre os dois países que envolve as disputas sobre as ilhas Senkaku, chamada pelos japoneses, e Diaoyu, chamada pelos chineses. Então, na verdade, essas ilhas são nada mais, nada menos que rochedos encontrados aqui no mar. Então, mas por que essa disputa entre os dois países em relação a ilhotas tão pequenas? Na verdade, a questão aí não é mera simplesmente territorial. Você tem que levar em consideração a questão da zona econômica exclusiva, o direito internacional sobre uma faixa do mar que envolve essas ilhas, que compõem a chamada zona econômica exclusiva, onde você pode ali não só explorar os chamados frutos do mar, assim como você pode explorar também reservas de minerais metálicos, não metálicos, e até mesmo a possibilidade de ser encontrado na região depósitos de hidrocarbonetos. Então, na verdade, o que está em jogo aí são os interesses sobre os recursos que podem e estão associados à chamada zona econômica exclusiva. Isso tem gerado um foco de tensão entre os dois países, inclusive como a China emergiu como uma potência militar de primeira grandeza. O governo japonês tem promovido uma revisão na sua política de defesa. As autodefesas do Japão estão recebendo recursos cada vez maiores, não só para ampliação da sua capacidade militar, assim como também para um eventual preparativo objetivando um futuro confronto militar com a China. Claro que a China é uma potência nuclear. O Japão abdicou-se de produzir a bomba atômica, a Constituição japonesa proíbe isso, mas isso não quer dizer que amanhã e depois o próprio Congresso, o parlamento japonês, não venha revisar essa política e o país, em função das ameaças crescentes que vêm da China, comece também a desenvolver armas de destruição em massa, e dentro desse contexto há de se destacar também armas nucleares. Então, é um outro foco de tensão que existe mediante a questão que envolve a geopolítica chinesa no continente asiático. Aqui nós temos a geopolítica da China em relação aos Estados Unidos. Hoje nós temos essas duas grandes potências econômicas, podemos assim dizer, em rota de colisão, com interesses divergentes em várias áreas, não só envolvendo a questão comercial, uma vez que alguns anos atrás, recentemente, no governo do presidente Donald Trump, os Estados Unidos imporam inúmeras sanções econômicas aos produtos procedentes da China, assim como o governo chinês também impôs algumas sanções econômicas a produtos importados dos Estados Unidos. Isso gerou uma guerra comercial entre os dois países. Agora, a questão não envolve só os interesses relativos às relações comerciais internacionais. Como eu disse, existem interesses divergentes em várias questões geopolíticas envolvendo o governo norte-americano e o governo chinês, como, por exemplo, eu acabei de citar agora, a questão da disputa que vem ocorrendo no Mar do Sul da China, a questão da disputa entre a China e Japão por pequenas ilhas que se encontram próximas a Taiwan.
Também nós temos a questão do posicionamento da China, que tem apoiado, não abertamente, mas indiretamente, a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Nós temos a questão da China, que vem ameaçando invadir Taiwan. E nós temos também outros assuntos de grande relevância que envolvem essa questão de disputas travadas pelos Estados Unidos e a China. Agora, tudo isso, quando você coloca no tabuleiro geopolítico, você vai entender que as grandes potências, elas procuram manter e ampliar suas áreas de influência política, econômica, militar. E sendo assim, sempre quando emerge uma nova potência que possa ameaçar esses interesses, é comum que o país que se sente ameaçado, ele venha adotar ações para tentar conter o expansionismo de uma potência emergente, que nesse caso é a China, e manter, dessa forma, suas áreas de influência política, econômica e militar. Então, na verdade, o que está em jogo aí são exatamente essas áreas de influência dentro do tabuleiro geopolítico, estratégico, militar e também econômico. Aqui nós temos um outro tema, que é a geopolítica da China em relação a Taiwan. Já tem 2 aulas gravadas aí no canal sobre essa questão envolvendo China e Taiwan. E a gente tem que entender o seguinte, que o território de Taiwan, ele pertence à República Popular da China. Na verdade, Taiwan abrigou os chineses nacionalistas que foram derrotados na Guerra Civil em 1949. Então, nós tivemos, por exemplo, mais de 2 milhões de chineses que saíram da China continental e se refugiaram em Taiwan e ali criaram um governo, entre aspas, independente do governo da então proclamada República Popular da China. Então, nesse transcurso que envolve mais de 70 anos, o governo chinês, ele tem a pretensão de reintegrar Taiwan à China continental. Então, a partir do momento em que você tem o direito histórico sobre um território, e esse território, ele abriga um grupo da população que foi derrotado no processo revolucionário, que adota um governo independente do governo central, que se nega a promover uma reintegração territorial por divergências políticas, então isso cria um foco de tensão. E o que está acontecendo nesse exato momento é o aumento das pressões do governo da República Popular da China sobre o governo de Taiwan. Inclusive, já há muito tempo, o governo chinês tem dito categoricamente que qualquer iniciativa do governo de Taipei, que é a capital de Taiwan, em declarar a independência territorial da China, será considerado pelo governo de Pequim, a capital da China, como uma declaração de guerra. Então, há poucos dias atrás, nós tivemos a visita da presidente da Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos, e isso gerou um foco de tensão. A China promoveu manobras militares no entorno de Taiwan, aviões de guerra chineses entraram parcialmente no espaço aéreo de Taiwan. Agora, nos últimos dias, uma delegação de deputados, tanto do Partido Democrata como do Partido Republicano dos Estados Unidos, estiveram em Taiwan, reacendendo ainda mais essa questão da tensão que envolve as duas partes. E a gente vem observando dentro desse quesito que existe uma possibilidade real, talvez não eminente para o momento, mas uma possibilidade real para o futuro, caso as negociações para
a reunificação de Taiwan com a República Popular da China não avance e venha o governo de Taipei seguir uma linha que vá em direção à independência territorial definitiva da República Popular da China, ou seja, da China continental, isso poderá e certamente causará uma guerra entre os dois países. Como a China se transformou numa potência militar de primeira grandeza, uma guerra entre a República Popular da China e Taiwan seria, logicamente, vantajosa para a China. Eu acredito que a China, em poucas semanas, poderia derrotar as defesas de Taiwan, desembarcar na ilha, dominar o território e promover a reintegração de Taiwan à República Popular da China. Então, há uma questão que deve ser colocada em discussão também, que é o fato do governo de Taipei não se recusar categoricamente em promover a reintegração com a China. O governo de Taipei tem reiterado inúmeras vezes que aceita até negociar esse processo de reunificação dos dois países, desde que o governo da República Popular da China venha promover a democratização do país através da implementação do pluripartidarismo e transforme a China num país democrático, o que o Partido Comunista Chinês, lembrando que a China é um país comunista, de partido único, se nega a ceder e negociar. O que o governo da China propõe a Taiwan é aquela política, de um governo dos sistemas, ou seja, fazer a mesclagem dos sistemas socialistas e capitalistas na ilha de Taiwan, mantendo a economia de mercado e mais impondo a sua vontade política de dominação e escolha dos representantes que, porventura, no futuro, venham governar Taiwan, caso Taiwan passe por esse processo de reunificação, que eu acredito que é questão de tempo, mais cedo ou mais tarde, isso vai acabar acontecendo. Esperamos que não aconteça uma guerra entre os dois estados. Aqui nós temos a geopolítica econômica, um cinturão, uma rota, é uma estratégia desenvolvida alguns anos atrás pelo governo chinês de ampliar o seu comércio com vários países do mundo. Então, na época em que esse projeto foi lançado, inclusive se batizou com o nome da seguinte forma: a nova rota da seda. Então, na verdade, não é a nova rota da seda, é um conjunto de investimentos em infraestrutura de transporte que permita promover uma maior integração do território chinês com países do continente asiático, incluindo-se aí a Mongólia, a Rússia, países também do sul e sudeste do continente asiático, também países do Oriente Médio, países do leste europeu, países da Europa Ocidental, países do continente africano. Então, esse conjunto de investimentos que totalizam dezenas de bilhões de dólares em infraestrutura e logística de transporte tem um objetivo central do governo chinês, que é ampliar ainda mais as suas relações comerciais com vários países do mundo. Lembrando que a China é hoje a segunda maior economia mundial, um país cujas exportações cresceram de forma substancial nas últimas décadas, e o que eles têm planejado no contexto do comércio internacional é justamente criar mecanismos que possibilitem ampliar ainda mais a participação da China no comércio internacional, fortalecendo não só as suas exportações, como também importações, sobretudo de produtos primários e produtos industriais semi-elaborados, que são vitais para manter a máquina industrial chinesa em pleno funcionamento. Então, hoje a estratégia da China também é ampliar
a sua presença no Oriente Médio, a sua presença no continente africano. A China é, na atualidade, o país que mais investe na África. Aqui não aparece o continente americano, mas também os investimentos chineses aqui na América Latina aumentaram muito nos últimos 10, 15 anos. Então existe essa estratégia também do cinturão e uma rota alcançar a América Latina para ampliar ainda mais a presença dos produtos das empresas chinesas no continente latino-americano e também obter da América Latina aquilo que eles mais compram da região, que é matéria-prima de origem mineral, petróleo, gás natural, minério de ferro, manganês, assim como produtos agrícolas como a soja, que a China é o maior importador mundial. Esse projeto da China também se estende à Oceania, alcançando inclusive a Austrália e por aí vai. Aqui nós temos a geopolítica da China em relação à Índia, lembrando que a Índia também é uma economia emergente bastante interessante, é um país cuja economia vem mantendo uma taxa de crescimento relativamente grande, inclusive existem projeções que indicam que até o final desse século, talvez a Índia se transforme na segunda ou na primeira maior economia do mundo. Então, existem áreas de atrito que envolvem a China e a Índia, essas áreas de atrito que constituem, na verdade, disputas territoriais, aqui na região da Caxemira, onde no início da década de 1960, a China invadiu, iniciou uma guerra com a Índia e acabou anexando uma parte da Caxemira indiana ao território do Tibete. Então, isso tem sido contestado abertamente pelo governo indiano, que reivindica a soberania e o direito a esse território, como também tivemos há pouco tempo atrás o aumento das tensões envolvendo a China e a Índia na área de fronteira dos dois países, até mesmo em Arunachal Pradesh, que é essa faixa aqui, que também é reivindicada pela Índia, pela China, mas que está sob o controle do território indiano. O governo chinês alegando, inclusive, que essa região de Arunachal Pradesh pertence ao Tibete, e o Tibete foi anexado à China no início da década de 1950, após a Revolução Comunista. Nós tivemos problemas de fronteira, embate entre as duas forças, não usando armas letais, mas foi até engraçado por se tratarem de duas potências militares. Eles brigaram com mão, pedra e pau, não brigaram os soldados com arma de fogo, não. Isso causou agora, recentemente, há 3 anos atrás aproximadamente, algumas dezenas de mortes. Então foi um fato que reacendeu essa questão das disputas territoriais entre a Índia e a China. Agora, o governo indiano, ele vê com muita preocupação o expansionismo militar da China. Inclusive, a China tem ampliado de forma sistemática a presença militar dela nessa região da Cordilheira do Himalaia, ao longo da fronteira com a Índia, e também construindo bases militares na região, inclusive pistas de pouso, bases aéreas, o que de certa forma gera uma preocupação junto ao governo indiano, que também, por sua vez, aumentou a presença militar do exército indiano, da Força Aérea Indiana naquela região, para dar uma resposta militar caso a China venha atacar territórios que são reivindicados por ela, mas que estão sob o domínio da Índia. Lembrando que a Índia também é uma potência nuclear, tem um arsenal de armas de destruição em massa, e que uma guerra entre a China e a Índia poderia se converter numa guerra nuclear, e essa guerra nuclear poderia ter, como teria,
consequências desastrosas para toda a humanidade. Aqui nós temos a questão dos investimentos da China no continente africano. A geopolítica chinesa para a África fez com que, a partir da década de 1990, a China se transformasse no país que mais investe no continente africano. Agora, o grande interesse da China em relação à África envolve vários temas, como, por exemplo, a exploração dos minerais metálicos, lembrando que o continente africano é muito rico em recursos naturais, tem grandes reservas de minérios metálicos, urânio, minério de ferro, manganês, cobre, ouro, assim como existem países que são grandes produtores de petróleo naquela região. Então, o governo chinês tem promovido investimentos na melhoria da infraestrutura de transportes e comunicações no continente africano, assim como também promovido investimentos nos setores de mineração e exploração de hidrocarbonetos, melhorando também os investimentos ou ampliando os investimentos em infraestrutura de energia, telecomunicações e transporte na área de transporte para melhor escoar a produção agropecuária e extrativa até os portos localizados nos oceânicos Índico e Pacífico, e dessa forma garantindo também, através do continente africano, fontes de suprimento de matérias-primas e de alimentos que são essenciais para que a China possa manter essa trajetória, essa taxa de crescimento econômico tão expressiva. Aqui há de se destacar também, num paizinho chamado Djibouti, que a China implantou a sua primeira base militar, uma base naval, nesse país, exatamente na entrada aqui do Mar Vermelho. Olha a estratégia, a geopolítica da China nessa questão. Aqui você tem uma das principais rotas comerciais que dão acesso ao continente europeu, procedentes aqui do Oceano Índico. Lembrando que no Oriente Médio estão as maiores reservas internacionais de petróleo. É dali que parte boa parte do petróleo que é enviado para vários países do mundo, inclusive da Europa e também da América e do próprio continente asiático, só que o petróleo que sai do Oriente Médio para a Ásia, para o resto do continente asiático, não necessariamente precise passar aqui pelo Mar Vermelho, não passa. Então o petróleo e outros navios comerciais que passam, cruzam o Mar Vermelho e através do Canal de Suez têm acesso ao Mar Mediterrâneo, eles ficam agora sob uma área que tem a presença de navios de guerra chineses. Em caso de um conflito da China com os Estados Unidos e seus aliados da OTAN, provavelmente a China fecharia o acesso ao Mar Vermelho, o que causaria, de certa forma, grandes problemas, grandes transtornos para as potências europeias e para o próprio Estados Unidos. Então, essa questão da geopolítica chinesa, a estratégia do governo chinês, eu tenho dito isso em sala de aula, a China ela está se projetando não só como uma grande potência econômica, como também uma grande potência militar. Deverá, nos próximos anos, ser a maior potência econômica e a maior potência militar do mundo. E isso, de certa forma, preocupa outras potências, não só os Estados Unidos, como também seus aliados do continente europeu, que vê esse crescimento, essa emergência da China como um fator de grande preocupação geopolítica internacional. Moçada, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Dê aquela força, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!